é tirar o que tem de humano, carnal e transitório e colocar na vida da pessoa os atributos do Espírito Santo. Se eu nasci de novo, se eu passei pela fase do novo nascimento, pela experiência do novo nascimento, eu tenho que ter o fruto do Espírito na minha vida. E fruto do Espírito, ele é manifestado, você coloca ele para fora quando você tem maturidade espiritual. O apóstolo Paulo chegou a dizer para a igreja de Colosso: o meu desejo era tirar vocês da UTI neonatal. O meu desejo era tirar vocês dos alimentos como leite de quem mama e dar alimentos sólidos. Só que vocês já estão comigo há mais de 10 anos. A igreja de Colosso já estava com Paulo há pelo menos 9, 10 anos. E ele falou: e eu não consigo mudar o cardápio para vocês. Eu não consigo fazer outro tipo de refeição para vocês. Por quê? Porque por mais que eu queira, quando eu olho para a estrutura de vocês, eu vejo que vocês não conseguem ainda. Vão se entalar, vão passar mal, vai bater mal, vai sentir um peso e não entende que quando falta maturidade espiritual, Deus não te coloca em lugares altos. Eu já profetizei muita coisa nesse altar e continuo profetizando, mas eu não posso mentir para você. Palavras proféticas só conseguem começar a ser manifestadas depois que percebe que estamos vivendo uma vida de fé, maturidade e do Espírito. O que você está dizendo, pastor? Deus não abençoa a pessoa imatura. Por quê, pastor? Porque se uma pessoa imatura, Cláudio, na prova, já é uma prova. Imagine uma pessoa imatura demais de promessas e vivendo coisas que Deus falou que viveria. Tem gente que já era para estar fluindo no Espírito há muito tempo, mas esbarra na maturidade. Mas como pastor na igreja, eu quero ser voz de Deus e dizer: o tempo de maturidade está chegando para a tua vida. E como que maturidade chega, pastor? Maturidade chega com provação. Maturidade chega, Deus provando a tua fé. Maturidade chega, Deus espremendo você para saber o que sai dentro. Por quê? Porque no início era tudo flores para a igreja de Gálatas. No início era tudo a maravilha para a igreja de Gálatas. Mas foi só Deus começar a fazer com eles, colocá-los no caminho mais um pouco estreito, que o Espírito começou a perceber que o que eles estavam vivendo era uma aparência externa, mas Deus não está levantando uma igreja em São Gonçalo de aparência externa. Deus quer levantar uma igreja que as pessoas olhem e falam: começou no Espírito e está terminando no Espírito, começou no Espírito e está caminhando no Espírito, começou na fé e continua na fé. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: é tempo de amadurecer. E amadurecimento vem quando as coisas não saem do teu jeito. Amadurecimento vem quando você pensa que vai acontecer de uma forma e Deus vai de outra. Amadurecimento vem quando você vem atrás do sim e Deus diz que não, mas você continua dizendo: eu sei quem tem um grito e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Quem quer viver uma vida no Espírito? Pastor, por que Deus quer que vivamos uma vida no Espírito? Porque os Gálatas estavam prestes a receber uma grande perseguição. Versículo 4 diz isso. Será que em vão que vocês vão padecer tanto? Ele estava dizendo: está vindo uma guerra aí, que se vocês continuarem vivendo uma vida na carne, vocês não vão suportar. Por quê, pastor? Porque em guerra só se vence
guerra espiritual só se vence no Espírito. Não adianta falar para o demônio, sai porque eu tenho 40 de braço. Não adianta falar para o capeta, não se mexe comigo não, que eu sou do Paranauê. Não adianta falar para o Satanás espipuxando, não mexe comigo não, que eu tenho uma 9mm. Ele está de tua. E o pastor Wagner chegou na igreja, a Bíblia é grandona, a pistola e falou: essa aqui é para o diabo, essa aqui é para os filhos do diabo. Larga aquele diálogo. O apóstolo Paulo estava dizendo para você que estão prestes a entrar numa guerra, que o mais, uma coisa que o diabo é, ele é paciente e estratégico. Você está pensando que o inimigo vai mexer com a tua vida quando você está banhado do óleo do Espírito? O que ele vai fazer? Vai começar a levantar demônio, filho de demônio, Satanás, filho de Satanás, pessoas do teu convívio, para começar a atiçar a tua fé e te empurrar para o campo da carne. Por quê? Porque se ele conseguir te levar para a carne, ele te vence, porque ele é especialista em trabalhar na carne. Então, quando você está do jeito que ele quer, quando você está do jeito que ele gosta, ele levanta uma perseguição contra a tua vida. Aí acontece o que aconteceu com Sansão. Ao invés de viver uma vida no Espírito para sempre, foi brincando com Deus, foi brincando com a presença, foi brincando com as coisas do Senhor, até que quando ele precisou da força do Espírito, ele pensou que a força estava no teu braço, e a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito de Deus tinha se retirado dele, e o homem que foi o mais forte da face da terra se transformou em um bobo, porque quis brincar com o pecado e viver uma vida da carne. Mas Deus está levantando uma geração fiel, que aconteça o que acontecer, a santificação fará parte da nossa vida, voltará para o jejum e para a oração, voltará para as madrugadas de clamor. E isso não é insônia não, é Deus te dizendo: eu estou sentindo falta de você no secreto. Não, isso não é que você perdeu o sono não, é Deus dizendo: cadê você que clamava, que gritava, que bradava na madrugada? Me trouxe aqui para profetizar na tua vida. Você vai voltar a viver pelo Espírito. Quem dá glória da vitória? Qual o sintoma, pastor, de quem estava no Espírito e começou a viver na carne? É que ela é uma pessoa frustrada, e a frustração sempre é culpa de alguém. E quem vive no Espírito, irmão, Deus dá uma advertência, pastora Marilena, a pessoa já olha: deixa eu ver onde eu estou vacilando. Acontece alguma coisa na vida de quem está no Espírito, ele fala: onde eu errei para que isso acontecesse. Mas quem está na carne: é porque meu marido é assim, é porque minha mulher também, olha também essas crianças, olha o Satanás, olha o pastor, eu costumo falar, depois que inventaram Deus, diabo e pastor, ninguém tem mais culpa de nada. Por quê? Porque quem vive na carne vive uma frustração eterna e quer passar essa frustração, a culpa dessa frustração para alguém. Mas quem vive no Espírito, ele se coloca diante do espelho da palavra e fala: pode trabalhar em mim, tirar de mim aquilo que não te pertence, porque eu quero te agradar. Oh, glória a Deus. A culpa é constante, não tem alegria de viver. A vida cristã vira um peso. Servir na igreja é um peso, vir para a igreja é um peso, orar é um peso, buscar é um peso, abrir a Bíblia é um peso. Por quê? Porque está vivendo uma vida na carne, não tem mais sensibilidade espiritual, não consegue discernir nada no Espírito. Tudo é alguém que está te perseguindo, tudo é fofoca que fizeram contra a tua vida, tudo é alguém que está perseguindo a tua história. Mas quem vive uma vida do Espírito, ele olha para essas coisas e fala: é Deus me aperfeiçoando, é Deus me colocando
nós vamos ser conhecidos pelos frutos. Capítulo 5, versículo 16 do mesmo livro diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Oh meu Deus do céu! Mas se sois guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, das quais prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão e heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando você começa a ler essa palavra, entende que essas coisas que estão aqui te desabonam, roubam o teu passaporte do céu. Você começa a entender que uma vida de vigilância, que uma vida de santidade, que uma vida de clamor, que uma vida de vergonha na cara, é uma vida de quem quer viver o sobrenatural. Porque tem gente que pensa que pecado é só fazer sexo com a mulher que não é tua, pecado é apenas roubar e matar. Mas a Bíblia elenca aqui pelo menos 14 coisas que roubam o teu passaporte do céu. Quando olham para você, o que vem? Qual é o fruto que você vê? Olham para vocês e pedir 3 descrições, vão dizer: é fofoqueiro, é fofoqueira, compra e não paga, é adúltero, é infiel, é maldizente. O que é olhar para a tua vida e ver? Mas quem vive no Espírito, a Bíblia diz que ele vive em caridade, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu quero ser voz de Deus em declarar na vida da igreja. Quando olharem para nós, vão ter que dizer: o fruto do Espírito está ali, o fruto do Espírito está ali. Eu quero profetizar sobre a tua vida: bondade, amor, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, caridade. Quem recebe essa palavra? Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença do Cordeiro de Deus aqui para liberar sobre a nossa vida. A carne não vai nos dominar, o pecado não tem poder contra a nossa vida. O Espírito de Deus é quem vai nos guiar. E alguém vai dar glória a Deus por um minuto aqui? Deus está nessa palavra, eu vim brincar de pregar. Porque nos acostumamos tanto, Gabriel, nessa. Na rotina, Renan, de que quarta-feira é de Iricu. Aí já sai de casa com 2 roupas. O trabalho para vir para a igreja já programado. Domingo 3 cultos programado. Terça-feira, sexta, a gente já tem uma rotina religiosa. E esquece que a nossa vida não é religiosa, a nossa vida é uma vida do Espírito. Temos que cumprir todos esses ritos da igreja, colocar o nome na escala, servir onde temos que servir, mas principalmente entender que quando eu entro aqui, eu não entro para cumprir o rito, eu entro para me fortalecer no Espírito. E diz: meu Deus, pastor, ao invés de ser um ativismo, devia transformar, pastor Wallace, em uma disciplina espiritual. Deus trouxe gente aqui para dizer: eu sinto saudade do crente que tu é. Ai, meu Oxana. Sabe um pouquinho do meu coração? Eu não digo, filho, uma pergunta a Deus: Deus, porque aquela promessa ainda não cumpriu? Sabe o que ele falou?
estava no 15º ou no 18º dia de propósito. A dor no joelho não era por questão moral, era porque estava no pó. Aí queremos hoje, numa vida da carne, reivindicar coroas honor. Promessas que foram feitas para a vida do Espírito. Deus trouxe gente aqui hoje para dizer: não está combinando a tua vida com a promessa que eu fiz. A promessa que eu fiz com um crente espiritual. E não posso derramar promessa sobre o carnal que você se transformou. Desse jeito, nessa noite, Deus está pegando gente pelo colarinho, dizendo: eu quero te trazer de volta para o caminho da santidade. Porque não foi para esse crente banana que eu morri, não foi para essa vida sem vergonha que eu fiz você, não foi para viver uma vida de falta de santidade que Cristo morreu na cruz por você. Ele te trouxe aqui para te dizer: você tem que ser aquele que eu chamei lá atrás para ser. Oh, Deus está dizendo: eu estou com saudade daquele que eu prometi, eu estou com saudade daquele que eu falei. Hoje tudo magoa o coração, hoje tudo entristece, hoje tudo eu vou sair da igreja, eu vou abandonar Jesus. Jesus está dizendo: pode abandonar, ele vive sem você, é você que não vive sem ele. E hoje ele te trouxe aqui para te dizer: oh, pega o teu machado onde você caiu, volta às primeiras obras. Até alguém para dar glória a Deus aqui. Levanta a mão aí, finge que não é com você, finge que não é contigo que Deus está falando. Eu estou dizendo: eu tenho saudade de quando você orava, tenho saudade de quando você jejuava, tenho saudade de quando você falava mal de alguém, o teu estômago embrulhava. Agora fala mal de pastor, fala mal de irmão, fala mal de todo mundo. Deus está dizendo: volta às primeiras obras, porque promessa não cumpre na vida de quem está desmantelado, promessa cumpre na vida de quem está de pé. Que alguém vai dar glória a Deus. Não aguentou, sai, né, Marcelo? Você quer ficar marcado como quem começou bem e terminou mal? Ah, pastor, é as correrias, então para de correr, irmão. Ah, pastor, é agitação, então para de agitar. Ah, pastor, mas é o que... Não, irmão. Você tinha muito menos dinheiro do que tem hoje. Você tinha muito menos estrutura que tem hoje. Então, um sapato só, com furo embaixo, e um papelão de cigarro dentro do sapato para quando molhasse não pegar na pele. Mas quando abria a boca e dizia: soberano Deus e eterno Pai, eu dizia: essa voz eu conheço, essa voz eu conheço. Segui a paz com todos e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Eu te trouxe hoje aqui para te dizer: volta às primeiras obras, volta. Lembra do rei Saul? Começou bem, Gustavo. Gostei que tem lá. O rei Saul começou humilde, procurando jumento. O rei Saul foi escolhido por Deus, e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito no início. Mas Deus não está nem aí se a gente só começa bem.
Ele começou humilde, cheio do Espírito, e Deus falou: eu te escolho. E o final dele: orgulhoso, invejoso a Davi, querendo matá-lo, desobediente, e largou o Espírito para consultar feiticeiro. Que é isso, pastor? Ele começou acreditando em Deus, terminou acreditando em Áries e Sagitário. É isso, você é crente, seu signo é celestial. Carioca cristão, flamenguista Áries. Saulo começou no Espírito, mas quando chegou tarde, o tempo de confiar em Deus, ele não esperou a vontade de Deus e foi consultar feiticeiro. Deus trouxe gente aqui para dizer: se o meu Espírito não se manifestar, não dê um passo sequer, para de mandinga gospel, para de feitiçaria cristã. Que é isso, pastor? É pensar o que Deus falou, o que não falou. É se passar três carros vermelhos, Deus confirmou. Se o irmão der a paz, veio com a mão direita, ele confirmou. Se o irmão der três passos para o lado, não confirmou. Isso é feitiçaria cristã. Aquele que acredita em Deus é como Saul no início. Eu quero ouvir a voz dele, eu quero estar ligado nele, eu quero viver na presença dele. Tem alguém para dar glória a Deus hoje aqui? Oh meu Deus do céu! Oh meu Deus do céu, o que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que quem vive uma vida na carne, em desobediência, ele fica com o coração endurecido e se afasta da presença de Deus. Mas quem continua humilde e manso, a cada dia Jesus está dizendo: vinde bendito do meu Pai, vinde bendito a Deus. Vem para dar glória a Deus aqui. Ele é bacana, ele é vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se está com peso, se está com desgraça na vida, se está com a vida amarrada, é porque não é o fardo de Jesus, porque ele falou: eu vou dar descanso para você. Descanso para quem? Para quem vive uma vida de fé, para quem vive uma vida íntegra, para quem tem vergonha e não vive em pecado. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: essa noite é noite de eu transformar o teu futuro, porque a promessa não vai cumprir nesse, a promessa vai cumprir naquele. Então vá! Bem claro, pedindo direção a Deus para guiar o povo, construir um templo para o Senhor, uma vida de grande intimidade com Deus. No final de Salomão, desobedecendo a Deus porque ele era nazireu e casou com mulheres pagãs, vivia em idolatria e o coração dividido. Por quê, pastor? Porque prosperidade sem vigilância gera morte espiritual e afastamento de Deus. Prosperidade sem vigilância gera morte espiritual e afastamento de Deus. Mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Se está trazendo dor, divisão, problema para a tua casa, não é bênção de Deus. Se está trazendo conflito, não é bênção de Deus. Se está trazendo furdunço, não é bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, quando vem, ela vem com paz, com gozo, com alegria no Espírito. Eu quero profetizar sobre a tua vida: a bênção que não acrescenta dores vai se manifestar sobre você. E pelo menos alguém vai dar glória. O apóstolo Paulo, pastor Wagner, foi dar depoimento acerca do fechamento dele, o parceiro dele. Qual é o nome dele, pastor? Demas. O apóstolo Paulo falou lá na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, falou: o meu companheiro Demas, que muito cooperou comigo no ministério, começou bem, me apoiou
amou mais o mundo e o presente século do que a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele era cooperador, ele era auxiliar de trabalho. Quem entende o que eu estou falando? Ele era voluntário, ele era diácono no ministério de Paulo. Só que a Bíblia diz no meio do caminho, ele abandonou a fé e se rendeu aos prazeres desse mundo. Eu dizendo para mim e para você, quem ama os prazeres desse mundo, apaga a chama do avivamento na tua vida. Vai nessa que não tem nada a ver. Vai nessa que é só um copinho, é só não se embriagar. Aqui na Central a gente não prega a teologia da cachaça. Vinho é pecado, cerveja é pecado, sabor energético é pecado, refrigerante com açúcar é pecado. Porque tem a teologia da cachaça, né? O negócio é saber o seu limite, irmão. Se eu não sei o limite do meu cartão, vira e mexe, chega uma multa para mim por excesso de ultrapassar o limite da velocidade. Eu concordo, o cara. Eu vou confiar no meu limite. A Bíblia diz: o coração do homem é enganoso. Só que o diabo vem corrompendo os teus ouvidos, porque se ouvir uma palavra dessa, vai para casa dizendo que o pastor pegou duro. Mas quem diz que você sair numa sexta-feira para curtir uma social com os amigos e beber socialmente não é pecado, não dói mais o teu ouvido. Então o problema não está no que eu falo, o problema está no que você escuta aí fora. Eu não vou cansar de falar. Eu não vou cansar de pregar esse evangelho. A Bíblia diz: quem se torna amigo do mundo e se alista como inimigo de Deus. Ah, pastor, é minha família, mas primeiramente minha família é agradar a Deus. Ah, pastor, mas é minha casa, mas na minha casa tem que agradar a Deus. Ah, pastor, mas tem que agradar a Deus. O conselho eu dou para a igreja: a tua casa é sua e quem manda lá é você. Quem manda lá é você, quem manda lá é... Ah, mas meus parentes bebem, eles vão ficar sem beber porque você não bebe. Ah, mas meus parentes são livres, não querem na minha casa, não vai. Para chegar lá vai ter que tomar tanque, vai ter que tomar refrigerante, vai ter que beber água de maneira. Por quê, pastor? Porque está escrito no livro de Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. No tempo de Jesus não teve atualização, é pecado até hoje. Olha o que ele falou: Demas era meu cooperador, mas foi aliciado pelo mundo presente, vivendo uma vida na carne. Eu não quero chegar lá no céu e apresentar uma igreja carnal a Jesus. Eu quero chegar lá no céu e Deus falar: vinde benditos do meu Pai para o reino que está preparado. É isso mesmo, vai ceder na tentação mesmo, vai gostando forte de biquíni com a bunda de fora mesmo, vai vivendo com lascado no peito, você pensando que é garanhão com a roupa toda apertada mesmo. Daqui a pouco a tormenta toca, você fica, começou no Espírito, permanece no Espírito. Pastor, está falando de roupa? Tô. Por que, pastor? Roupa não salva, mas salvo sabe como se veste. Vigia foi ver o neném, olhar para o neném da irmã, não deu para olhar, os peitos tudo de fora. Na igreja, imagina na praia. Ah, pastor, mas não está muito rígido. Ah, é para ser flácido? Já estou todo flácido de emagrecer. Você é flácido também na vida? Pastor, mas se ficasse os jovens por fora da igreja, irmão, não. Eu fui criado aqui dentro, debaixo de corrente. Eu fui criado aqui dentro, debaixo de marretada. E nem por isso desviei. Hoje eu sou homem de Deus, casado, pai de filho, e sei o céu que eu vou.
O que escandaliza é alguém olhar para a minha vida e ver que eu traio minha mulher. O que escandaliza é alguém eu comprar alguma coisa no teu trabalho e não pagar. O que escandaliza é você passar e ver onde sem vergonha isso na rua, mas falando que a Bíblia diz que tem que começar no Espírito e viver no Espírito. Ah, pelo amor de Deus, isso não escandaliza não. Mas olha, Deus trouxe a gente para dizer: começou no Espírito, termina no Espírito. Começou na fé, termina na fé. Tem alguém para dar glória a Deus aqui? Por que tu está pregando isso hoje, pastor? Porque ainda dá tempo de alinhar a rota. Talvez você esqueceu, mas ele me trouxe aqui para te dizer: em breve a trombeta vai tocar e os santos vão subir. Os santos vão entrar. Tem alguém para dar glória a Deus hoje aqui? Ele vai uma saia. Tem alguém para adorar a Deus aqui? Tem alguém para levar? Vai dando glória a Deus enquanto eu levo a água. Sabe qual é o problema disso? É que nós nos aproximamos do que é sagrado, mas não vivemos o que é sagrado. A gente se aproxima da Bíblia, se aproxima dos louvores, se aproxima da experiência, se aproxima do ambiente, mas não deixa o sagrado entrar em você. Se não é o teu marido, larga. É melhor ir para o céu sozinho do que com macho dos outros. Deus não destrói uma família para fazer outra. Ela é mulher do outro, não tua. Ó insensatos, Gálatas, tenho contra vós uma coisa: começaste bem no Espírito, mas estão terminando na carne. Esse não vai ser o meu último sermão. Qual o último sermão? De eu chegar para você e falar: você terminou na carne. O meu sermão vai ser: você até escorregou no meio do caminho, mas Deus segurou na tua mão, te pôs de pé e você voltou às boas obras. Tem alguém para dar glória a Deus aqui? Salve pelo relógio, 9h30, fica de pé. Falo isso brincando, sorrindo, mas é uma verdade.
Deus chamou a gente para viver uma vida como se a trombeta fosse tocar amanhã. Deus está chamando a gente para viver uma... tempo de acertar os ponteiros, é tipo um cartório casar. É tempo de acertar. Por quê, pastor? Porque fornicação leva para o inferno. Começou no espírito, o namoro começou no espírito, descampou para a carne. Ou se afasta, ou vai lá em casa, vai ficar de sem vergonha até quando? Ah, pastor, a carne é fraca, mas no mesmo versículo diz, mas o espírito está pronto. Se o espírito está pronto, você que deu vazão para a carne fraca. Ou se abstém, ou vai lá e resolve o teu problema. Mas o problema é que pensamos que o pecado é só na área sexual. E quanta gente não tem vindo à igreja porque está triste por causa de fofoca que você fez. O mesmo inferno que o adúltero vai, o fofoqueiro também. Que luta para consolidar. Alegre-se, rei de companhia, suando para botar a gente aqui dentro. Aí a tua cara amarrada, seu mal está com mau humor, fica em casa. É obrigado a vir na igreja, sou eu. Ah, hoje eu não quero papo com ninguém, então não é dia de socializar. Fica dedicado, vai ver o online. Ah, comigo é assim, não gostou? Quem tem fruto do Espírito, irmão. Eu vou engolir sapo, irmão, minha barriga parece um brejo, de tanto sapo que eu engulo. Eu falo que dá na telha, falo que dá na telha, então prepara o ouvido para ouvir que não está pensando também. Porque quem fala o que quer, quem está falando para ouvir o que não quer, porque os que mais gostam de falar a verdade, não tem um gosta de ouvir a verdade. Mas se começar no Espírito e permanecer no Espírito, fique tranquilo. Não tem promessa que não se cumprirá na tua vida. Todas elas vão cumprir. Por quê, pastor? Porque não basta ter uma experiência inicial com Deus. Você não está no nascimento. Você não é assim mesmo. O quarto pedir para fechar a porta. Por quê, pastor? Porque se eu. E tem coisa que não é Deus que revela, não tem coisa que eu vejo, não sou cego. Eu preciso de revelação de tudo, é sério. Ou você acha que só tem fofoqueiro aí? Tem fofoqueiro aqui também, eu também falo. O mesmo print que chega aí, chega aqui. Pastor, então está falando que você soube? Claro, se eu souber não cuidar da igreja, se eu ver uma filha de esporte, não jogar, é isso, o pastor está falando coisa no altar. Todo fala coisa íntima, mas acontecimento é igreja, irmão. É lugar de cuidar, de tratar. E se começando no Espírito, vamos terminar no Espírito. O pastor Leandro me entregou uma igreja espiritual. Não foi igreja de menino e menina cheia de vontade, não. Não gostei que fulano agora é livre. O problema é seu, eu gostei e botei. Ah, eu não fui com a cara dele. Tem dia que eu não vou para mim, vai com a cara roxa do jeito que está. Se eu pudesse continuar com um pouco assim, mas com a cara do outro, mas não tem como. Essa cabeça de Ozempique aqui. Olha mesmo, estava procurando de roupa lá no banheiro, quando eu olhei para minha cara, eu falei, rápido. Bebi até de um hino, do óleo, do vai atropelar. Um dia que eu não vou com minha cara, mano, eu vou para outro dia. Eu gosto muito da tua cara. A gente brinca para descontrair, porque é uma anestesia para a faca que está entrando. Mano, você acha que para eu preparar um ser humano desse, como eu falei no início, não foi um esteio? Tem áreas na minha vida que eu preciso voltar para o Espírito. Eu dobrava o joelho e o texto e falava, Senhor, enquanto o Senhor não me explicar, eu não levanto daqui. Agora eu não preciso mais para me explicar o texto. Agora eu tenho mais de 15 Bíblias de estudo. Agora eu tenho Bíblia virtual. Agora eu tenho chave de aprender que eu coloco lá, me dá a versão desse texto em 5 línguas diferentes, traduções diferentes. A facilidade vai nos distanciando de Deus. Então, pastor, não é para usar facilidade? Sim, claro que é. Só que a dependência de saber o que eu trago
do altar, eu tenho que buscar na mesma fonte, que é dos pés do Senhor. É saber que o fardo que Deus colocou na minha escola, a divisa que Ele colocou no meu ombro, é saber que 95% vai estar dormindo, e 4 horas da manhã eu vou ter que estar olhando para a Bíblia e dizendo: Deus, não é para falar isso. Se não for para falar, o Senhor me fala que não é para falar, porque eu já estou na ponta da língua. Ou o Senhor me cala, ou eu falo. Deus quer uma igreja sarada, então faça o seguinte: você sabe que errou com alguém, estamos na modernidade, vai no privado, fala, me perdoa, falei de você. É perdoa qualquer coisa, não, para. Sei que você está chateado comigo e olha, tem razão, se fosse ao contrário, eu já tinha te dado até uma banda. Mas eu quero ir para o céu, e no céu nós vamos viver lá a eternidade, me perdoa. Por quê, pastor? Irmão, porque nós já estamos, a maioria aqui já estamos carejados de igreja. Batizamos antes do ano 2000. Para continuar com a mesma ladainha, fulano passou e não falou. Muda os problemas pelo menos. Aí estou triste com fulano, estou triste com fulano. Pelo amor de Deus, 50 anos dentro do focinho, 30 e poucos anos na casa, mesmo que seja jovem, foi criado aqui na igreja, começou no Espírito, termina no Espírito. Mas quando vivemos uma vida do Espírito, nada que é do mundo nos atrasa. Eu desafio